Opa, tudo bem? Thales Jordan do Desvendando Exatas aqui. No vídeo de hoje a gente vai demonstrar que a derivada do seno é o cosseno. E por que a gente vai fazer essa demonstração? Por dois motivos principais. Primeiro, porque eu tenho certeza que vai ser uma das principais derivadas que vai aparecer na sua vida, seja aqui no cálculo 1, em cálculos mais avançados, físicas, engenharia e por aí vai. Segundo, porque é muito importante que você exercite esse tipo de demonstração. Por quê? Porque além de utilizar conteúdos predecessores do próprio cálculo, você vai exercitar o pré-cálculo, você vai exercitar a própria definição de derivada, a álgebra e por aí vai. E aqui, conforme a gente já vem falando há algum tempo, no Desvendando Exatas, a gente valoriza muito esse tipo de conhecimento adquirido de forma estruturada. Você sempre tentando ali demonstrar por quê? Porque você vai acabar revisando conteúdos já aprendidos. É uma forma de revisão. Belezinha? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo, mas antes não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir, comentar e compartilhar com cada vez mais pessoas. Bora lá! Beleza, gente? Vamos começar aqui a nossa demonstração, primeiro revisitando o conceito de derivada. Então, sabemos que f' de x, ou seja, a derivada de uma função f qualquer, f' de x, é o limite com h tendendo a zero de f de x mais h menos f de x, tudo isso sobre h. Lembrando que o h é um incremento, e aqui a gente está utilizando uma das formas de calcular a derivada, que é inclusive uma das que eu mais uso quando eu quero demonstrar expressões mais genéricas. Beleza. Agora, já que a gente já revisitou aqui o conceito, então podemos agora calcular a derivada do seno. Seno' de x. Então vai ser o limite com h tendendo a zero do seno de x mais h menos o seno de x, tudo isso sobre h. Ou seja, a gente só aplicou a definição, só que aqui utilizando a função de interesse, que é o seno. E aqui vai a primeira observação interessante. Olha só o que nós temos aqui. Nós temos o seno da soma. A gente vai utilizar aqui agora um resultado do pré-cálculo, um resultado que a gente estuda no ensino médio, que é o seno da soma. Então, quando a gente tem o seno de A mais B, ou seja, a gente tem dois ângulos e quer saber ali o seno da soma, a gente viu lá no ensino médio que isso aqui é seno A cosseno B, seno B cosseno A, e o sinal que tem aqui é o mesmo que tem lá. Ou seja, o seno da soma vai aparecer uma soma ali. Então a gente vai utilizar esse resultado. Olha só outra importância aqui, né, de a gente estar sempre tentando deduzir. Por quê? Porque a gente vai acabar revisitando conceitos importantes. Isso é uma forma de revisão muito eficaz. Então vamos aqui substituir, a gente vai utilizar que o A vai ser o nosso X, o B vai ser o nosso H, então a gente vai manter a cola aqui por enquanto, vai ficar então limite, vamos escrever bonitinho, limite com h tendendo a zero do seno, então aqui a gente já vai substituir direto, tá? Então o a é o x, então vai ficar seno de x vezes o cosseno de h, que seria o nosso b, mais o seno do h vezes o cosseno de x. Beleza, menos o próprio seno de x, que já estava ali, e tudo isso dividindo por h. Agora a gente pode apagar a nossa cola aqui. Então perceba aqui que a gente já praticamente resolveu boa parte do problema, porque o mais difícil aqui já foi. Agora a gente vai utilizar só álgebra, né? Seno de x a gente pode botar em evidência. Por quê? Porque a gente tem aqui nesse termo e temos aqui. Então, quando a gente colocar o seno em evidência, vai multiplicar o cosseno de h menos 1, porque aqui tem um resultado negativo. Então, fazendo isso aqui na outra linha, vai ficar um limite com h tendendo a zero, de quem? O seno a gente vai colocar em evidência, seno de x, que multiplica o cosseno de h menos 1. Beleza. Agora sobrou seno de h vezes cosseno x. A gente só vai repetir aqui, né? Mais seno de h vezes o cosseno de x. E tudo isso aqui está dividindo por h. Beleza. Agora, o que a gente tem aqui? A gente sabe das propriedades do limite, que o limite da soma é a soma dos limites quando esses limites existem. E a priori a gente sabe que esses limites vão existir, por quê? Porque a gente sabe que a derivada do seno existe.
Então a gente vai quebrar aqui numa soma. Então isso aqui vai ficar da seguinte forma. Vamos quebrar aqui numa soma. O H vai passar para os dois termos, né? Porque aqui ele é um denominador comum. Então vai ficar limite com H tendendo a zero do seno de x que multiplica cosseno de H menos 1, beleza? Tudo isso sobre H, mais, a gente conserva o sinal, limite com H tendendo a zero do cosseno de x vezes o seno de H, tudo isso sobre H. Beleza. Agora, olha só uma coisa interessante. Perceba que a gente tem aqui um seno de x no primeiro limite e a gente tem um cosseno de x aqui no segundo limite. E observe o seguinte, o x, ele não é uma variável aqui para o cálculo do limite, ou seja, ele é como se fosse uma constante. Então, tudo que depende de x é uma constante, porque a gente está fazendo o limite com h. Então, como o seno de x ele não depende ali do h, ele se comporta como uma constante e a gente pode sair do limite. A mesma coisa o cosseno de x que está aqui nesse segundo limite, ele vai sair ali. Então, a gente pode escrever da seguinte forma. Vai ficar seno de x, que multiplica o limite com h tendendo a zero aqui do cosseno de h, menos 1 sobre h, beleza? Mais o próprio cosseno de x vezes o limite com h tendendo a zero do seno de h sobre h. Agora, olha só que resultado interessante. Vamos olhar aqui primeiro esse segundo limite. Eu tenho um limite com a variável tendendo a zero do seno dessa variável pela própria variável. A gente já viu que isso aqui é o limite trigonométrico fundamental. E esse limite vale 1. Ou seja, esse limite de h tendendo a zero de seno de h sobre h vale 1. E aí a gente vai perceber que já vai aparecer o nosso cosseno. E se eu estou querendo mostrar que a derivada do seno é o cosseno, e eu já encontrei ele aqui, é de se esperar, é de se inferir que esse outro limite de cosseno de h menos 1 sobre h, que é uma indeterminação do tipo 0 sobre 0, porque se o h vai para 0, fica cosseno de 0, que vale 1, menos 1 fica 0 no numerador, 0 no denominador, a gente tem que resolver. Mas a gente já espera que esse limite seja nulo, que aí vai sobrar só o cosseno. Então a gente vai resolver isso aqui agora e a gente vai chegar a essa conclusão. Bora lá. Beleza, gente? Vimos então que, por enquanto, a derivada do seno é essa expressão aqui, né? Seno de x vezes o limite de cosseno de h menos 1 sobre h, que é uma indeterminação, mais o cosseno vezes esse limite de seno de h sobre h com h tendendo a zero. Só que o que a gente sabe? Como o limite com h tendendo a zero de seno de h sobre h é igual a 1, ou seja, a gente está falando do limite trigonométrico fundamental, temos que, vamos só repetir aqui, a derivada do seno vai ser o próprio seno de x vezes o limite com h tendendo a zero do cosseno de h menos 1, tudo isso dividido por h, mais o cosseno de x. Por quê? Porque aqui é o limite trigonométrico fundamental. Agora a gente tem que resolver esse outro limite aqui, essa indeterminação. E a gente vai utilizar aqui a ideia de conjugados. A gente já tem um vídeo no canal em que a gente resolveu um limite muito parecido, tá aí na descrição. Se ficar alguma dúvida, dê uma conferida nesse vídeo aí que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. A gente vai utilizar aqui o conjugado para que a gente possa utilizar a relação trigonométrica fundamental no futuro e depois aplicar de novo o limite trigonométrico fundamental. Então aqui é uma mescla de conteúdos. Então vamos lá. A gente vai resolver aqui, né, de forma separada, o limite com h tendendo a zero do cosseno de h menos 1 sobre h. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai multiplicar aqui tudo pelo conjugado, né, tanto o numerador quanto o denominador, porque é como se a gente estivesse multiplicando por 1. Então a gente vai fazer isso aqui, ó, vamos multiplicar por cosseno de h mais 1 dividido por cosseno de h mais 1. É como se a gente estivesse multiplicando por 1. Beleza. Quando a gente multiplica pelo conjugado, é como se a gente tivesse aqui um a menos b que multiplica por um a mais b. Ou seja, é como se a gente estivesse aqui na diferença de quadrados. É como não, a gente está
fazendo ali uma diferença de quadrados. Então vai ficar o limite com h tendendo a zero do primeiro ao quadrado, ou seja, cosseno ao quadrado de h menos 1 ao quadrado, que é o próprio 1. Mas eu vou deixar aqui de forma proposital, só para ficar ilustrado que é uma diferença de quadrados. Tudo isso dividido por h, que continua ali, e a gente não vai fazer nada com aquele cosseno de h mais 1. Beleza. O que a gente sabe? Nós sabemos, né, pela relação trigonométrica fundamental, que cosseno ao quadrado de um ângulo mais o seno ao quadrado desse mesmo ângulo vale 1. Então a gente sabe que cosseno ao quadrado de h mais seno ao quadrado de h é igual a 1. E a gente sabe que 1 ao quadrado vale 1. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai jogar o seno ao quadrado para um lado e esse 1 para o outro. Então a gente teria o seguinte, teríamos cosseno ao quadrado de h menos 1, porque ele estava positivo, vem para cá negativo, é igual a menos seno ao quadrado de h. Olha só, então a gente vai substituir o cosseno ao quadrado de h menos 1 aqui do numerador por menos seno ao quadrado de h. Beleza? Então vamos fazer isso aqui já, antes de apagar ali o rascunho, vai ficar limite com h tendendo a zero de menos seno ao quadrado de h dividido por h vezes o cosseno de h mais 1. Beleza. Agora a gente pode apagar aqui o nosso rascunho. Olha só, de novo, um conteúdo de trigonometria mais básica. Então a gente está sempre revisando. Agora o que a gente vai fazer aqui? Eu não sei resolver seno ao quadrado de h sobre h, mas eu sei que seno de h sobre h, quando h tende a zero, vale 1. E eu tenho seno ao quadrado. Então eu vou quebrar esse seno ao quadrado em um seno vezes seno. Então isso implica o seguinte, que o limite com h tendendo a zero de cosseno de h menos 1 sobre h vai ser igual, a gente vai aqui separar já, vai ficar um menos, vamos jogar esse menos para fora ali, limite com h tendendo a zero de seno de h sobre h, que multiplica seno de h sobre cosseno de h mais 1. Vamos fazer aqui bonitinho, cosseno de h mais 1. Perceba então que o menos a gente jogou ali para fora e a gente tem aqui o mesmo resultado. A diferença é que a gente quebrou. Por quê? Porque aqui a gente pode separar em dois limites. A gente tem aqui o limite do produto dos limites. Vai ficar então aqui menos limite com h tendendo a zero de seno de h sobre h vezes o limite com h tendendo a zero de seno de h sobre cosseno de h mais 1. E agora, por que a gente fez isso? Porque esses dois limites existem. Olha só, o limite com h tendendo a zero de seno de h sobre h é o trigonométrico fundamental e vale 1. Esse outro limite aqui, se o h vai para zero, cosseno de zero vai para 1, então vai ficar um 2 aqui no denominador, e o seno de zero vale zero. Então, esse limite aqui vai para zero, é igual a zero. Então, a gente conclui o seguinte, que o limite de cosseno de h menos 1 sobre h é igual a zero. E se esse limite é igual a zero, a gente conclui, portanto, né, que a derivada do seno é o cosseno. Por que a derivada do seno é o cosseno? Porque quando a gente olha aqui em cima, ó, esse cara é igual a 1. E esse cara vai para zero e só sobra o nosso cosseno. Belezinha? Tranquilão, né, gente? Perceba, então, que a gente consegue utilizar vários conteúdos predecessores, limite trigonométrico fundamental, seno da soma, a própria relação trigonométrica fundamental, ou seja, todos os conteúdos aí que a gente já viu em algum momento para deduzir que a derivada do seno é o cosseno. E esse resultado ele é muito importante para a sua vida. Eu tenho certeza que você vai acabar ficando com ele aí no sangue de tanto usar. Ele vai aparecer, não tenho dúvida, em provas, em resultados importantes aí do seu curso e por aí vai. Tranquilo? Então eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se ficou qualquer dúvida, é só deixar aí nos comentários. E se você quiser que eu traga outros vídeos aqui envolvendo trigonométricas, é só falar. Belezinha? Tamo junto nessa jornada. Tchau, tchau.